slide aqui para a gente poder iniciar nossa aula. Todos já entregaram seus resumos? Pode falar, Jéssica. No e-mail, né? Então, vou lá ver no e-mail. Então, todos que foram enviados lá pelo e-mail estão lá já. Estou só esperando terminar esse período da avaliação para poder fazer as demais correções, tá? Quem tiver com o microfone ligado, eu só peço que desligue para que não interfira, às vezes, o áudio, ao externo, né? Que pode vir qualquer som externo, para a gravação ficar audível para todos, tá bom, pessoal? Então, para a gente continuar aqui, para quem chegou atrasado, né? A gente teve 2 aulas nos fins de semana, tá? As aulas sempre são em relação aos fins de semana, então deixem já a partir já anotado, né? Que aos sábados, a partir das 18 horas, terá a aula de vocês, conforme o calendário. E pelo domingo, a aula será pela manhã, tá bom? A cada módulo terá, acho que, um grupo no WhatsApp, que vocês terão contato com o professor, e aí ele vai dando as orientações para vocês. Nosso módulo termina hoje. O módulo tem ao todo 20 horas de carga horária, tá? Foi até uma dúvida que me procuraram. Então, essas 20 horas contam com essas atividades dos fins de semana e também são contabilizadas pelas atividades passadas pelo professor, o que vai completar esse quantitativo de hora-aula. E assim a gente vai ter módulos que vão ser 30 horas, 20 horas, mas, se eu não me engano, a partir deste, né, a maioria dos módulos serão a partir de 30 horas, tá? Os módulos teóricos, pelo Meet, a gente vai ter as reuniões sendo gravadas, tá? Então, quando a reunião ela não for entregue a tempo, né? Quando demorar um pouquinho para o professor colocar o link, é por causa de internet, porque a gente precisa baixar o vídeo e postar, tá? Então, muitas vezes não vai ser instantaneamente que a gente vai enviar esse vídeo, mas ele vai estar disponível para vocês. E as atividades presenciais, elas serão realizadas quando houver a questão da necessidade da disciplina. A nossa disciplina de ética profissional, a gente não tem necessidade de ir para o laboratório, até porque é uma questão histórica, né? A gente vai resgatar esse conteúdo, a gente vai falar sobre a prática e atuação do profissional, então não tem essa necessidade. Mas demais disciplinas, né, em que vocês vão ter que compreender acerca do ter o contato direto com o instrumental cirúrgico, ter visita técnica, vocês vão estar indo lá nas instalações da Madre Teresa, né? No laboratório serão as aulas práticas e, de acordo com a organização, a gente vai ter as aulas presenciais, vai ter o estágio, vai ter visitas técnicas, e assim vocês vão poder acompanhar todo esse conteúdo da disciplina, tá ok? Então, cada disciplina ela tem a sua peculiaridade. A nossa disciplina, ética profissional, né? A gente já viu na primeira aula do dia 7 a questão da história da cirurgia, nós vimos acerca da função do instrumentador cirúrgico lá na sala de cirurgia, e foi passada a atividade do resumo, né? Todos estão, creio que fizeram, já recebi de quase todos os alunos da turma, ainda não contabilizei para saber se alguém ficou pendente, mas caso aconteça, eu peço que me procure. A gente teve também a aula no domingo, a qual a gente falou sobre as questões éticas, né, código de ética do profissional, entendendo seus direitos, seus deveres, a questão das possíveis correções, né, para caso de um ato indevido realizado pelo profissional. Então, a gente tem as penalidades prescritas pelo Código de Ética, que ele nos dá a base, né? Aquilo que eu posso fazer, que são os meus direitos, aquilo que eu necessito fazer, porque é uma determinação da minha profissão, e os fatores que podem implicar numa possível penalidade caso eu descumpra, né? Vá contra a integridade do meu paciente, contra a segurança, não tenho conhecimento suficiente para realizar algo, não tenho interesse para fazer, realizo o procedimento de forma inadequada. Então, esses fatores, se a gente tem colocado em risco
a vida e a segurança do nosso paciente, isso pode acometer em penalidade, né? Então, essa estrutura de deveres, direitos e penalidades vão ter em todos os códigos de éticas profissionais. Então, isso é muito importante a gente conhecer da nossa profissão, né? Vocês conhecerem o código de ética do técnico de enfermagem e o código de ética do instrumentador cirúrgico, né? Para entender exatamente o que você realiza, o que cabe a você fazer e desenvolver na sua profissão e aquilo que você tem o direito de realizar, né? E entendendo aonde você pode estar trabalhando na sua área. E hoje, o slide ele não é tão longo, né? Mas nossa aula não vai ser tão longa assim. A gente finaliza o nosso conteúdo falando acerca da equipe cirúrgica. Da equipe cirúrgica. O slide aqui eu vou colocar em tela cheia, né? Caso não esteja possível de visualização, eu peço que vocês me avisem, tá bom? Então, a gente vai falar acerca da equipe cirúrgica, é uma equipe que é de suma importância, né, para poder dar prosseguimento, fazer a realização das práticas no centro cirúrgico, a qual vai estar configurando o ambiente da atenção terciária, né, quando a gente tem a necessidade de realizar atividades resolutivas para a saúde de uma pessoa, seja por meio de uma intervenção cirúrgica, seja por meio de uma ação mais intensa, né, que vai atuar em alguma ação de retirada, de remoção, de alteração no seu organismo, para que, então, essa mesma possa alcançar o bem-estar e a melhora da sua saúde, né? Então, o centro cirúrgico é muito importante se conhecer, né? Vocês vão ver mais à frente acerca da estrutura, do funcionamento, né? Então, a gente tem o centro cirúrgico, a gente tem também o CME, né, que vai andar em contrapartida, vai ser essencial um depender do outro para o funcionamento, né? Então, o CME, Centro de Material e Esterilização, ele é a base para que a gente tenha o bom funcionamento do centro cirúrgico. Por isso vocês terão essa disciplina de suma importância, porque o centro de material de esterilização, ele vai trabalhar com todo aquele instrumental que ele pode passar, né, por esse reaproveitamento, e que ele passa por processo de desinfecção, para que, então, ele seja disponibilizado posteriormente para que possa vir então, ser utilizado, né. Então, quando eu falei a questão da importância lá dos micro-organismos, a gente entender que a lavagem das mãos é importante, lá no CME a gente vai entender a questão especialmente das ações físicas e químicas que vão atuar diretamente contra esses micro-organismos. Então, a gente vai ter vários tipos de micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, que a partir do momento que eles entram no nosso organismo, eles podem desencadear toda uma alteração. Então, se eu tenho contato desses 3 tipos de micro-organismos por objeto que estava contaminado, por alguém que estava com aquela doença e passou por meio das suas gotículas ou aerossol, eu tenho mecanismos que vão tentar, de uma certa forma, defender o nosso corpo. Então, o nosso sistema de defesa, por exemplo, a gente tem a nossa primeira barreira, que é a nossa pele, as nossas mucosas, quando íntegras, ou seja, se eu tiver o contato com algum micro-organismo e a minha pele não estiver com nenhuma barreira, nenhuma alteração dela, né, não tiver nenhum corte, nenhuma perfuração, ela vai conseguir me defender. Mas a partir do momento que eu tenho qualquer ranhura, que eu tenho qualquer perfuração que possa permitir a entrada desse micro-organismo, eu vou ter, então, a questão da minha primeira defesa, ela sendo violada. Mas a partir daí eu tenho minha defesa celular, minha defesa humoral, e essas defesas vão, de alguma forma, tentar conter a permanência desse micro-organismo. Então, eu tenho várias defesas que, quando eu estou saudável, sem realizar qualquer ação que vá expor, né, meu organismo, eu tenho a possibilidade de conter sem utilizar qualquer medicação, sem utilizar qualquer tratamento. Agora, para uma pessoa, um paciente, que está lá com parte do seu corpo exposta, né? A gente está com o contato direto à circulação, que é o ponto a qual, se esse micro-organismo entra, circula, ele pode virar a se agravar, ele pode vir a se expandir no corpo, o risco dessa pessoa sofrer com consequências desse pequeno micro-organismo vão ser muito grandes.
Então, a gente tem toda essa sequência, por exemplo, do micro-organismo vir a entrar por alguma parte do nosso organismo, pela nossa inspiração, pela nossa ingestão, e então ela percorrer tal ponto, ela ter todo um processo de percorrer o nosso organismo até chegar à corrente sanguínea e se instalar no seu lugar, que é considerado seu lugar favorável para o seu crescimento. Né? Então, o crescimento, às vezes, depende de uma certa temperatura, de um ambiente que seja mais específico e mais favorável. Se eu tenho uma pessoa que está lá passando por um procedimento cirúrgico, que ela já está com todas as suas vias principais abertas, né? Ela está com contato com a questão da possibilidade do contato desse micro-organismo com a sua circulação totalmente exposta, o risco para essa pessoa desenvolver aquela patologia, entrar num estado de septicemia, que é quando essa infecção lá alcança vários órgãos, né, além do órgão-alvo, é muito grande, porque pode desencadear, então, o risco de haver a questão das complicações e a morte do indivíduo por causa disso. Então, esses cuidados que o profissional tem por fazer a degermação, que é toda uma lavagem de mãos, que não é só o fato de eu pegar, lavar minhas mãos, como é orientado, né? Palmas, dorso, entre os dedos, lavar as unhas, mas fazer um procedimento que ele vai requerer uma lavagem mais agressiva, que é a degermação, que é o que vocês vão ver mais à frente, vai tentar permitir que esse profissional, né, essa pessoa que vai para o centro cirúrgico, ela evite levar de outro ponto da instituição, né, do hospital, qualquer micro-organismo que, ao entrar em contato com o paciente que está lá na mesa cirúrgica, pode vir a comprometer sua saúde, né? Então, a gente tem esse preparo para o profissional de saúde, né, pela degermação, que é essa lavagem agressiva, né, que ela vai esfoliar a pele, que é uma escovinha, né, a preparação não é uma simples lavagem, mas tem um instrumental que é disponibilizado, uma escovinha, a qual vai fazer essa fricção da pele para poder eliminar qualquer possibilidade de micro-organismo, além da questão da paramentação, né, então a gente tem o uso das técnicas assépticas, na questão do uso das luvas, né, luva estéreo, a colocação correta da luva estéreo, que vai garantir o respaldo desse profissional, para ele não vir a passar para o paciente esse micro-organismo, né, a possibilidade dele vir a contaminar. Em outra partida, estava falando de CME, a gente vai ter a central de esterilização, né, nosso CME, que vai permitir que esses materiais, né, que são passíveis de reutilização, né, diferente de outros que a gente que são descartáveis, que a gente utiliza e já dispensa, né, já descarta, porque ele não tem como ser reaproveitado pelo risco de contaminação, mas tirando isso, os instrumentais cirúrgicos, os materiais que têm a possibilidade de passar por um processo a qual vai tentar eliminar esse micro-organismo, vai permitir com que, então, esse material venha a ser utilizado em outros procedimentos cirúrgicos, diminuindo o risco desse micro-organismo desse material ele conter presença de micro-organismo que vá culminar com a saúde dessa pessoa. Então, lá vocês vão entender que vão ter processos físicos, né, a qual esse instrumento ele vai passar por uma ação térmica para tentar eliminar por meio do calor esse micro-organismo. A gente vai ter ações químicas que vão tentar eliminar também esse material, esse micro-organismo, mas a gente vai entender também que vão ter esporos, podem ter micro-organismos nesse formato de esporos, que é muito difícil o alcance dele, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, que o profissional que atua nessa área tem que ter muita atenção para o preparo desses materiais. Então, a gente tem a CME como ponto principal para o funcionamento adequado do centro cirúrgico. É a disponibilização desse material, seguindo todo esse protocolo de preparo, de degermação, de asepsia, antisepsia, para que então, e desinfecção também, para que então ele possa ser disponibilizado no centro cirúrgico. Então, o primeiro ponto, né, esse ponto principal que tem relação com o centro cirúrgico, vocês vão ter participação quando forem lá fazer a questão da seleção dos materiais para a cirurgia, né? Então, vocês vão ter o contato constante com essa central para que possam trazer material adequado para a cirurgia a qual vocês vão acompanhar, né? E então vir a fazer o preparo da mesa. Então, é de suma importância conhecer essa parte que não tem como desmembrar em relação ao centro cirúrgico, a qual vocês vão ter um contato muito grande. O centro cirúrgico em si, a gente vai ter
toda a sua estrutura que vai dividir as salas, a parte de entrada e saída dos pacientes, né? Vai ter um fluxo que deve ser seguido para que não venha a permitir com que a quebra, né, dele, no momento que alguém faz esse caminho contrário, digamos assim, ela possa vir a trazer o risco de contaminação para esse paciente. Então, o centro cirúrgico, a gente vai ter lá todas as divisões das salas disponíveis para cirurgia, né, de tamanhos distintos, a gente vai ter toda a organização para a recepção desse paciente, a questão dos materiais que vão ficar lá, da questão dos materiais que vão ser levados para a limpeza, para a lavagem, para a desinfecção, e então mantendo esse fluxo dessa estrutura, né, então um ambiente em que a gente já vai receber esse nosso paciente para ele realizar a sua cirurgia. E lá, em relação à questão da equipe cirúrgica, né, a gente vai ter vários profissionais que vão estar participando, médicos, profissionais da enfermagem, né, a qual a gente vai ter o técnico de enfermagem, a gente vai ter também a questão do enfermeiro, né, então todos esses vão estar participando e tendo a sua ação específica quanto à questão do cuidado com o paciente. Então, não existe alguém que seja mais importante, alguém que seja menos importante no centro cirúrgico. Todos são essenciais. O médico por si vai realizar o procedimento, né? Tem um conhecimento, tem um estudo, tem uma preparação, especialização, né? Para atuar em cirurgias, mas só a presença dele, sem a questão da atuação dos demais profissionais, não é possível realizar aquela ação, né? Então, todos têm uma grande importância no seu desenvolvimento das suas atividades para que o paciente ele seja assistido, desde a sua entrada até a sua saída para a sala de recuperação pós-anestésica, né? Então, esse paciente vai passar por todo esse preparo e o técnico, o enfermeiro, o médico, todos eles juntos vão conseguir permitir a questão da organização e da ação da sala da equipe de cirurgia, né, para o desenvolvimento dessa atividade. Então, a gente vai compreender um pouquinho acerca dessa divisão da equipe, né? Então, a equipe médica, iniciando aqui, a gente vai ter a equipe dividida entre cirurgião, assistente e o anestesista, né? Então, a gente vai ter o profissional médico atuando nessas três possibilidades. A gente tem o cirurgião, né? Que ele é responsável pelo ato cirúrgico a ser desenvolvido, atuando no planejamento, execução e comando da cirurgia. Então, o médico, a gente vai ter o cirurgião geral, que ele vai realizar atividades mais específicas, né? Ele vai ter a possibilidade de atuar no processo cirúrgico, né? A gente vai ter o cirurgião que pode atuar numa área específica, o cirurgião cardíaco, neurológico, a gente vai ter várias as especializações que podem ter uma ação específica, né, no membro, no sistema, e aí essa divisão de especializações de acordo com a questão dessa formação médica. Então, o cirurgião é quem vai estar comandando aquela cirurgia, quem vai estar realizando o ato da cirurgia no paciente, vai estar realizando aquele procedimento, né, para a correção do processo de saúde dele, para a sua mudança estética, seja por questões de saúde, como, por exemplo, uma cirurgia de redução de estômago, seja por questões de saúde, questões estéticas em relação a cirurgias plásticas, colocação de implantes de mamas e toda e qualquer ação que seja para o bem-estar estético da pessoa. Então, os cirurgiões, né, eles vão estar de acordo com a finalidade da cirurgia. A gente tem cirurgias estéticas, cirurgias emergenciais, cirurgias corretivas, e aí a gente tem essa especialidade de profissionais disponíveis para realizar esse ato. Além do cirurgião, né, que é quem está comandando essa cirurgia, quem está organizando, quem está à frente por ela, responsável por ela, a gente tem o assistente, que pode ser um médico, né, pode ser um estudante de medicina, né, no período da sua residência, o que é muito comum de acontecer em hospitais e escolas, quando a gente tem a possibilidade desse aluno, já quando ele está ao término do seu curso, já imergir na prática, né, já entender a questão da atuação naquela sua área, então ele pode vir a ser, muitas vezes, um profissional formado, pode ser um aluno, então tem essa possibilidade. Esse assistente, ele vai auxiliar na cirurgia,
Então, muitas vezes a gente tem cirurgias que são longas, complexas, que só o cirurgião em si torna, para ele ter aquela a responsabilidade da cirurgia, torna-se muito pesado. Então, enquanto um realiza aquele procedimento principal, o outro vai dando suporte, vai auxiliando, vai drenando algum líquido, vai garantindo com que a cirurgia continue. Porque quando a gente vai entender nesse processo da cirurgia, são muitos os detalhes. A partir do momento que a gente faz a abertura da pele, dos tecidos, até chegar ao órgão, a gente vai precisar que alguém fique lá diretamente, né, tendo aquela ação, tendo aquele cuidado, e se for necessário, né, pode ser que não seja não é questão de regra que toda cirurgia tem que ter assistente, mas se for uma cirurgia que necessite desse auxílio, o assistente vai dar dando esse suporte, para que então esse médico consiga realizar. Então, um, por exemplo, está fazendo lá a questão de uma remoção de uma parte do órgão, enquanto o outro está drenando, por exemplo. Então, fica um lá que está com um instrumento para aspirar o excesso de sangue, para limpar, enquanto o outro está suturando, o outro está fazendo a abertura do órgão, e assim facilita esse procedimento cirúrgico. Até porque o médico sozinho realizar, especialmente cirurgias no coração, que a gente está lidando com esse órgão que tem a organização e gerenciamento sanguíneo de todo o organismo, e diante de alguma situação emergencial, né, para poder tirar qualquer comprometimento que possa ocorrer no nosso coração, o médico sozinho não teria a possibilidade de conseguir gerenciar isso tudo. Porque, por exemplo, a gente tem alterações cardíacas que são potencialmente fatais, como tamponamento cardíaco, que é quando há um extravasamento de sangue que vai comprometer os batimentos cardíacos, e esse sangue que extravasa, ele pode vir a coagular, ele entra nesse estado de coagulação, e então impedir completamente a questão dos batimentos cardíacos, né? Por causa que aquele sangue já está denso, ele já está ele já está naquele estado de coagulado, e então esse tamponamento cardíaco é um fator potencialmente fatal para o paciente. Então, para o médico abrir toda a estrutura, a caixa torácica, chegar ao coração, abrir a estrutura do coração, fazer a questão da retirada do sangue excedente, a retirada do coágulo e fazer todo esse procedimento sozinho, não tem a possibilidade dele conseguir fazer isso tudo com êxito, digamos assim. Muitos detalhes que podem vir a ter intercorrências, pode haver a ruptura de um vaso, que para ele parar aquele procedimento e fazer outro que está corrigindo, não tem a possibilidade de fazer isso. Então, ele sozinho ficaria incapaz de fazer essa ação. Para isso, esse assistente ele vai ser necessário. Se for necessário, até 2 assistentes podem estar com o médico. Então, o tempo de cirurgia, a complexidade da cirurgia são os fatores que ditam se o médico sozinho pode realizá-la, né? Ou se o médico necessita de um assistente, ou se 2 assistentes vão estar sendo viáveis para que, então, consigam dar o suporte necessário. Então, esse assistente pode vir a, por exemplo, estar com o médico junto para realizar o procedimento, ou, por exemplo, o médico está terminando uma cirurgia, fez o procedimento lá, e ele já está na finalização para o fechamento das estruturas corporais, do órgão, e aí necessita passar por uma outra cirurgia, ele necessita ir para outra sala cirúrgica para iniciar um outro procedimento. Então, esse assistente, ele pode finalizar esse procedimento, né? Então, ele é um profissional formado, um profissional que já tem atuação na área, então ele pode dar continuidade àquele ato, caso o profissional ou o cirurgião necessite se encaminhar para outro procedimento, se caso ele tenha uma emergência que possa vir a acontecer, então o assistente tem a total capacidade de dar suporte naquela continuação e terminar o processo cirúrgico, né? Então, aqui a gente tem esses 2 profissionais que dão toda a questão do procedimento em si. Eles vão dar o suporte para o desenvolvimento do procedimento cirúrgico e para a correção da saúde desse nosso paciente. É interessante também falar sobre o anestesista, né? Ele é um profissional formado na área de medicina, que tem especialidade em anestesiologia, então a gente tem esse profissional nessa área, que ele vai ter também uma ação de suma importância em relação também ao cirurgião e ao assistente, né? Enquanto o cirurgião e o assistente estão lá diretamente no paciente, abrindo o seu organismo, fazendo as ações necessárias para a melhora do paciente, para a necessidade da cirurgia em si, o anestesista vai controlar a infusão
desse fármaco, né, desse anestésico, para garantir que esse paciente permaneça naquele estágio de anestesia. Então, o anestesista, ele não só atua durante a cirurgia. A gente tem ele realizando a avaliação pré-operatória, que é quando ele faz, por exemplo, a avaliação desse paciente, como ele se encontra. A gente tem, às vezes, a pessoa ansiosa, receosa, amedrontada. Tem pessoas que ficam com medo, né? Tem reações negativas ao ato cirúrgico, porque muitas vezes associa isso ao fato de que ele pode não resistir, que ele pode não aguentar e dá esse medo nesse paciente, né? Então, esses cuidados pré-operatórios, né, quando a gente realiza, além da avaliação dos sinais vitais, esse profissional anestesista, ele pode já estar realizando uma medicação pré-anestésica, que seria o quê? Já uma medicação que causaria relaxamento para esse paciente, para que então ele pudesse entrar no ato cirúrgico sem qualquer intercorrência. Porque se acontece desse paciente lá na espera para a cirurgia, ele acaba tendo um pico de pressão, ele acaba tendo uma elevação muito significativa na pressão, ele não vai poder entrar para a cirurgia, porque o risco daquela pressão alterada vir a culminar para ele passar mal, para ele ter uma parada, ou qualquer outra desordem circulatória e cardíaca, vai gerar uma grande possibilidade dele vir a óbito. Então, esses cuidados pré-anestésicos que o anestesista pode proporcionar, já vem para preparar esse paciente, acalmá-lo, dar suporte para ele entrar tranquilo para essa cirurgia. E isso não venha a culminar em qualquer intercorrência que possa vir a cancelar devido ao mal-estar, devido a alguma reação que ele possa vir a ter, ok? Então, a gente tem esses cuidados pré-anestésicos, né? Esse cuidado no pré-operatório realizado pelo anestesista. Ele é responsável por aplicar e controlar a infusão da anestesia, né? Então, essa anestesia ela pode ser, como vocês estão vendo aí na imagem, por meio da inalação. Ela pode ser por meio da aplicação de uma medicação por via parenteral. Então, quando essa medicação é ligada a algum acesso vascular desse paciente e é infundida no mesmo. E é o anestesista que controla. Então, ele tem que ter muita atenção. Esse profissional tem um preparo específico, ele tem uma especialização, porque é muito importante isso. Não é o fato dele ser só médico que ele pode vir a fazer a atividade do controle anestésico, mas ele precisa ter uma formação específica. Como, por exemplo, o médico que vai tratar de cirurgias neurológicas. Ele tem que ter uma especialização para entender, para conseguir lidar, para conseguir ter todos os cuidados com esse órgão, né, para a execução da sua correção diante de qualquer patologia. Então, qualquer profissional que tem uma especialização, a gente vai levar em conta todas as peculiaridades. Aqui, no caso do anestesista, ele tem todo o conhecimento de quais fatores o organismo pode vir a ter, né, diante de intercorrências, de meios que podem manter esse paciente nessa cirurgia, de modo que ele não venha a sofrer com isso, né, caso a anestesia não seja totalmente aplicada, né, ou ela seja superficial ao paciente, ou também quanto o fator dela ser muito intensa, né. Então, imagine comigo como se a gente tivesse duas linhas, e aí a gente tem que equilibrar esse nosso paciente lá nessas duas linhas, né. Então, a gente tem a linha superior, que é como se esse paciente já estivesse lá no estado de consciência, como se ele sentisse tudo, se ele não tivesse perdido a consciência, mas ele tivesse com seus sentidos permitindo compreender qualquer ação de manuseio no seu organismo, ter sensibilidade para dor, é como se fosse essa primeira faixa. A faixa do meio, digamos assim, é quando esse paciente se encontra no estado em que ele não está totalmente totalmente desacordado, num ponto muito profundo, mas também ele já não tem a ação dos órgãos do sentido. Então, ele não está ouvindo, ele está com a diminuição da resposta da sua sensibilidade, da resposta à dor, e todo o procedimento que foi realizado com ele não vai haver nenhuma consciência quanto àquilo. Então, ele vai passar pela cirurgia, ele não vai lembrar do que foi feito, o seu organismo não vai sentir tudo que foi realizado no seu corpo, e no retorno, né, naturalmente, ele vai ter todas as ações do organismo voltando e sentindo o pós-cirúrgico. Mas durante a cirurgia, quando ele ficou naquele estado de anestesia, ele não teve nenhuma sensibilidade. Permitiu que ele fosse tranquilamente realizado o processo sem nenhuma intercorrência. Se por acaso esse paciente ele vai para o nível muito mais embaixo, vai para essa faixa inferior, digamos assim,
chega nesse estado, a gente tem ele entrando num estado de um coma, num estado já irreversível. A gente tem uma diminuição muito grande das suas ações no seu organismo. Então, aqui a gente tem vários tipos de anestésicos, né? A gente não vai entrar nessa questão aqui, mas a gente tem vários tipos de anestésicos. Eles têm esses tipos de vias distintas, né? E eles vão causar esse efeito. Mas a questão da sua ação, né, vai ser controlada pelo anestesista. Então, a gente vai ter diminuição da sensibilidade à dor, a gente vai ter a pessoa entrando no estado de sonolência e dormência, uma inconsciência do seu organismo e uma diminuição da resposta do corpo quanto a qualquer ação que for ocorrer. Por exemplo, nós agora que estamos tendo essa aula, eu ministrando e vocês assistindo. Qualquer coisa que acontece no organismo, a gente sente, porque a gente tem várias terminações que vão permitir isso. Então, a gente vai sentir a dor causada por um instrumento pérfuro cortante, a gente vai sentir a dor causada por algum instrumento que emita calor, porque nós temos os nossos nervos que vão levar essas informações para o nosso organismo. Então, quando eu tenho uma anestesia sendo administrada no meu organismo, eu vou diminuir essa resposta. Então, as periferias do meu corpo vão ter uma diminuição nessa resposta para o sistema nervoso central, e então essa resposta do sistema nervoso ela não vai ser percebida por essa pessoa. Então, a gente tem essa modificação, né, das ações de resposta do sistema nervoso central e periférico, que então garantem com que quando mantido aquele quantitativo que vai chegar, vai equilibrar a pessoa naquele estado adequado de anestesia, aí então a gente tem a possibilidade de qualquer ação sendo desenvolvida na cirurgia que não vai acarretar em nenhum mal para essa pessoa. Se uma cirurgia ela for geral, então eu vou precisar vir a causar uma anestesia que vai levar essa pessoa no estado de inconsciência, permitindo com que se realize aquele ato. Se uma cirurgia, por exemplo, for local, não vai ser necessário eu fazer todo um ato que vá interferir nas ações, na consciência e nas terminações nervosas desse paciente. Por exemplo, se eu faço uma extração dentária, o dentista ele vai aplicar anestesia naquela região lá do dente, a qual vai precisar fazer remoção, e eu perco toda aquela sensibilidade. Então, eu não tenho a resposta da dor. Eu posso sentir um movimento, né? Eu senti quando ele pega aquela pinça para retirar o meu dente, eu sinto ele mexer para amolecer, e eu vejo sair, mas a dor que naturalmente causaria aquilo não acontece. Por quê? O anestésico diminuiu totalmente a minha resposta quanto à questão da sensibilidade, né? As minhas terminações nervosas de dor, e aí permitiu com que aquela ação pudesse ser realizada. Ou, por exemplo, quando o homem faz vasectomia, é um procedimento ambulatorial, ou seja, ele não precisa ir para uma mesa de cirurgia para poder realizar esse procedimento, né? É um procedimento rápido e simples que, com anestesia local, é possível fazer a secção dos ductos que permitem a eliminação do esperma, né, no ato sexual, e aí faz, então, a questão da limitação, né? Vai fazer esse ato cirúrgico que vai esterilizar o homem para que ele não venha mais a ter filhos, né? A partir daquele momento. Então, esse anestésico ele vai permitir que mesmo numa região muito sensibilizada, o homem não venha sentir nenhum desconforto quando vá realizar esse procedimento. Mas aí a gente tem, né, esse tipo de anestésicos que vão ter uma resposta. Esse anestesista vai equilibrar esse paciente no estado que ele não entre em coma e também no estado que ele não perca essa sensibilidade, não fique tão sensível. Oi? Pois não? Alguém ia perguntar? Então, vamos continuar aqui. Então, é muito importante, porque ele vai ter esse cuidado no intraoperatório, né, que é no momento da operação, dando esses cuidados para esse paciente. Então, sempre ele vai ficar nessa posição que vocês estão vendo aqui na imagem. Ele vai estar acompanhando os sinais vitais, né, então, toda aquela paramentação, todo o fato que as estruturas que a gente liga ao paciente, né, para acompanhar a temperatura, pulso, respiração, pressão, eles são de suma importância para o anestesista, porque qualquer nível de elevação de sinais vitais ou qualquer nível de diminuição muito significativa pode ser uma resposta do organismo da pessoa com anestésico, né? Então, quando a gente tem um rebaixamento muito grande do sistema nervoso central, a gente pode ter
a diminuição das nossas ações vitais, né? A diminuição da nossa respiração, da contratilidade do nosso coração, o que então pode culminar em riscos para a vida dessa pessoa, ok? Então, o anestesista tem uma função de suma importância que não tem como dizer que é maior ou menor do que o cirurgião. Ambos garantem a vida do paciente, né? O cirurgião faz a ação que deve ser realizada para a melhora do organismo da pessoa e o anestesista ele vai lá e colabora para que ele se mantenha totalmente desacordado, anestesiado, sem qualquer intercorrência durante a cirurgia. E além desse cuidado intraoperatório, ele vai ter também um cuidado pós-operatório. Então, quando esse paciente sai dessa mesa cirúrgica e é encaminhado lá para a sala de recuperação pós-anestésica, a SRPA, né, que é conhecida sigla, quando esse paciente vai lá para a sala de recuperação, esse anestesista também tem importância e a necessidade de acompanhar esse paciente para ver o retorno dele. Porque dependendo da resposta do organismo da pessoa com anestésico, a gente tem um retorno que pode ser rápido, pode ser demorado. Então, ele tem esse conhecimento de como é a ação desse anestésico no organismo. E aí, a gente também, esse profissional também tem noção de quanto tempo ele pode levar para ele acordar, para ele voltar a sentir a sensibilidade, para ele voltar a ter a função dos órgãos de forma normal e assim conseguir se restabelecer no ato pós-cirúrgico. Se por acaso ele for para a sala de recuperação pós-anestésica e tiver uma demora significativa nessa resposta, então houve algum problema, algum fator lá que acabou agravando e diminuindo ainda mais essa resposta desse paciente. Então ele ficou muito mais desacordado, foi muito potente essa resposta, que levou então o organismo ele não conseguir ter esse retorno gradual. Nosso corpo ele depende de ações de íons de sódio, potássio, cálcio, que vão garantir todo o nosso funcionamento do nosso corpo. Então, quando esse anestésico vai lá e modifica essa passagem, né, de sódio e potássio, especialmente do nosso organismo, né, quando ele vai modificar essa resposta, isso vai culminar na questão do nosso organismo não ter intercorrências, ter fatores que podem trazer gravidade para o nosso corpo. Por exemplo, potássio. Potássio, ele é um íon que é muito importante e, por exemplo, para o paciente que é renal crônico, paciente que tem alguma doença no seu organismo, nos seus rins, né, que não está realizando a filtração e não urina de forma adequada, caso o corpo dele tenha excesso de potássio, isso vai desencadear várias respostas. Pode começar inicialmente com a questão de uma cãibra, uma dor muscular, isso pode evoluir para um desconforto, e ele pode chegar a uma criticidade tão grande que pode fazer com que essa pessoa sofra uma alteração cardíaca. Ela pode ter uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia atrial. Então, o excesso, a questão da contenção, né, desse potássio, que deve seguir todo um fluxo adequado para auxiliar na contração dos músculos, quando é mudada essa ordem dele, esse tempo de saída, esse tempo de entrada celular, pode desencadear respostas. Então, esse anestésico vai garantir isso. Ele vai fazer com que essa ação do anestésico na movimentação desses íons, né, sódio, potássio e os demais, né, cálcio, eles garantem, então, eles possam realizar a resposta diante do esperado para a cirurgia, que é o quê? Deixar o paciente desacordado, mas num ponto em que, ao retirar aquele anestésico, né, ao parar de infundir ele, o paciente vai retornar aos poucos. Mas se caso isso seja realizado em tal ponto que seja tão além do esperado, esse paciente fique tão desacordado, ele chega num ponto tão grande de hiperpolarização, que é quando diminui muito a resposta dele, o seu retorno é difícil. Ele pode entrar no estado de coma, ele pode entrar no estado vegetativo, porque não tem mais retorno, não tem capacidade do organismo voltar a essa troca iônica adequada para que, então, ele possa, aos poucos, ter o seu retorno gradual. Então, esse aqui é um profissional que garante, então, a efetividade da cirurgia, né, garantindo com que esse paciente passe por ela sem nenhuma intercorrência e tenha um retorno esperado depois da cirurgia. Então, esses três, né, cirurgião, assistente e anestesista, nós temos como profissionais médicos. É interessante que também lá nos achados, né, da literatura, a gente tem o instrumentador como um profissional
relativa à equipe cirúrgica, né? Então, ele tem uma ação muito importante junto com esses três, né? Então, instrumentador, cirurgião e anestesista, né? São os principais que comandam, né? Que tem aquela ação importante diante do ato cirúrgico, e ele entra lá nessa questão da equipe médica, mas qual, no caso, esse anestesista não precisa ser especificamente um médico, né? Pode ser um enfermeiro, pode ser um técnico especialista, e é aí que também compõe essa parte da equipe do centro cirúrgico. A gente tem também enfermeiro, né? Não sei se tem pessoas que estão fazendo a graduação de enfermagem, pessoas que já são enfermeiras, né? Aqui na especialização, mas é importante entender a atuação de cada um dentro lá do centro cirúrgico. A gente tem a divisão da ação do enfermeiro na ação assistencial e na ação de coordenação, né? Então, na questão assistencial, a gente tem o enfermeiro atuando nos cuidados direto com aquele paciente. Então, ele vai estar atuando nos cuidados pré-operatórios, né? Quando ele faz o preparo desse paciente para que ele possa passar para a cirurgia, seja na questão da inserção de uma sonda, né? Porque necessita para que tenha o controle urinário durante esse processo cirúrgico, nas avaliações para que possa checar se ele está preparado, né? Para o ato cirúrgico, na sua avaliação na chegada lá no centro cirúrgico, né? Avaliar questões de sinais vitais, materiais que ele pode vir a levar, né? Todo cuidado que é necessário ter para que ele vá para o centro sem qualquer intercorrência, sem qualquer material que, caso fique lá sem ser avaliado, possa trazer problemas durante a cirurgia, né? Então, esses cuidados pré-operatórios, no encaminhamento do paciente para o centro cirúrgico, na avaliação do mesmo, no preparo dele, né, por meio de uma sondagem, por meio de qualquer outro procedimento, vão entrar nessa questão assistencial do enfermeiro. E também nos cuidados pós-operatórios, avaliando o paciente quando ele chega, né, no centro cirúrgico e o desenvolvimento da assistência de enfermagem, né. Então, a gente tem aqui o enfermeiro responsável por esse cuidado desse paciente quando ele chega, né, e desenvolver a sua assistência de enfermagem, né. Então, a gente vai ter a prescrição das ações de enfermagem feitas pelo enfermeiro, que vão ser cumpridas pelos profissionais que vão estar lá recebendo aquele paciente lá na sala de recuperação pós-anestésica. Então, esse paciente, ele precisa que seja realizado atos específicos, como a questão da elevação da cabeceira, controle da dor, a questão do controle da sua alimentação, né? Então, esses cuidados quanto às ações que são realizadas com ele, questão de mudança de decúbito, posicionamento específico, são prescritos pelo enfermeiro quando ele realiza a avaliação desse paciente, especialmente também avaliando o ato cirúrgico ao qual ele vai ser submetido. Passando para a cirurgia, né, esse paciente faz toda uma assistência de enfermagem, né, propõe diagnósticos de enfermagem com base naquilo, nas principais fatores que podem vir a se desenvolver. Ele vai propor assistência, né, dos cuidados que serão realizados e com a visão já de um certo prognóstico. Então, se eu proponho para ele para ter uma prescrição de medicamentos ou ações que vão diminuir a dor, isso vai fazer com que, num período de tantas horas, dias que ele permaneça, né, no pós-cirúrgico, ele possa ter efetivado essa diminuição desse desconforto, né? Então, o assistente, o enfermeiro assistencial, né, que vai trabalhar diretamente na assistência, vai preparar esse paciente, vai ter esse cuidado, seja na questão de ele estar sendo levado para o centro cirúrgico, seja no seu recebimento após a cirurgia, né? Então, ele vai estar propondo esses cuidados, essa assistência de enfermagem para esse paciente, além também de ter essa atenção no ambiente pós-cirúrgico, né, na sala de recuperação pós-anestésica, para compreender, né, como é que vão ser os primeiros minutos, as primeiras horas desse paciente após a cirurgia, para poder já destiná-lo para o seu leito, para que possa ter todos os cuidados prescritos para o seu retorno gradual ao seu estado anterior da cirurgia, né, para ele ficar apto, ficar bem, para a sua melhora, possível alta futuramente. O enfermeiro coordenador, ele já vai atuar em toda a questão administrativa, né? Então, a gente vai ter pessoas que vão estar lá diretamente realizando o cuidado com o paciente, né? E a gente vai ter também profissionais que ficam na parte administrativa, gerencial, garantindo com que tenha a organização das atividades daquele ambiente e ele seja mantido de forma adequada. Então, esse enfermeiro coordenador,
A gente vai ter ele atuando nos cuidados aos recursos materiais, né? Então, ele que vai estar avaliando, ele que vai estar solicitando, prevendo, ele que vai estar gerenciando a questão desses equipamentos que vão compor, né? Aquelas ações do centro cirúrgico que vai compor as salas, os instrumentos e os materiais, né? Então, a gente tem os equipamentos que são fixos, que ficam já naquela sala cirúrgica, tem os equipamentos que a gente pode encaminhar para a sala cirúrgica, né? Então, dependendo da necessidade da cirurgia, eu preciso de mais de um foco, eu preciso de algum instrumento que seja apropriado para aquele ato, né? Então, numa necessidade a mais específica, né, de alguma cirurgia, ele também vai permitir com que seja todo feito esse gerenciamento de materiais para o ato cirúrgico e também dos materiais, né? Então, a gente tem esse enfermeiro podendo ser coordenador do centro cirúrgico, podendo ser coordenador lá do CME, dando esse despacho, ele permitindo esse fluxo e essa liberação desses materiais para a realização das cirurgias. Também ele vai estar coordenando a questão dos recursos humanos, que aí entra toda a equipe lá do centro cirúrgico. Então, a gente tem o enfermeiro podendo já fazer todas as escalas de cirurgias, né? Então, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com os tipos de cirurgia, né? De acordo com a cirurgia em si, ele vai classificá-la como contaminada, infectada, limpa, e assim organizar a ordem. Quem vai ser feita primeiro, quem vai ser feita por último, né? Não pode ser feito de qualquer forma, não é qualquer cirurgia que vai ser dita como primeira, como prioridade, porque a gente tem uma sala que é compartilhada, né? Várias cirurgias eletivas que elas já estão previamente já agendadas para ser realizada, e também a gente tem a possibilidade da entrada de cirurgias emergenciais, né, de qualquer intercorrência e acidente que aconteça. Então, quando a gente tem essa organização de quem pode vir à frente, né, uma cirurgia limpa, quem tem que ser feita por último, a gente permite que aquele ambiente que vai ser compartilhado por vários pacientes ao longo daquele dia vá garantir a sua saúde, vai garantir a limitação de qualquer infecção da equipe, de qualquer infecção do paciente em relação a quem veio anteriormente, né? Então, essa escala de profissionais que vão estar lá atuando, né? De quais cirurgias cada um vai atuar, vai atuar em 5 cirurgias, 4 cirurgias, quem vai estar em cada uma delas, qual vai ser a ordem das cirurgias do dia, a questão da educação continuada para todos, né, que compõem a equipe, quem está entrando naquela instituição de saúde para poder iniciar um estágio, para poder iniciar o emprego naquele local, né? Então, fazer essa educação constante, contínua para esses profissionais, sempre trazendo normativas, trazendo conhecimento para a atualização do profissional nessa área que é de suma importância, além também de realização de treinamentos, né? De acordo com a inserção de novas tecnologias, a questão do desenvolvimento de novas normativas. Então, todos esses desenvolvimentos contínuos, né, de materiais, de procedimentos, de ações, que são ocorridas constantemente, esse coordenador, né, essa pessoa que vai estar nesse gerenciamento, tem que ter essa ação de passar isso para os profissionais. Sempre treinar a equipe, sempre deixar ela ciente por dentro de todas essas atualizações em relação à área, para poder desenvolver esses cuidados. Além também de coordenar as ações organizacionais, como o controle administrativo, né, de todos os fatores que vão conferir essa questão administrativa. Então, a gente tem N fatores que não entram no momento, né? Então, a gente vai ter todos os cuidados com o suprimento dos recursos, das estruturas, de tudo que compete ao centro cirúrgico, além também do suporte à coordenação de controle de infecção hospitalar, né? Então, todos os dados que são coletados lá, né, todas as anotações, todos a questão da formação da gerência dessas cirurgias, né, cada cirurgia que passou, quem entrou, como foi a cirurgia, quanto tempo durou, como foi sua saída, isso permite também a gente compreender como é que está sendo o desenvolvimento desses trabalhos lá no centro cirúrgico, né? Então, essas questões organizacionais também são de suma importância. A gente vai ter noção se aquele centro cirúrgico está tendo uma alta taxa de mortalidade, uma alta taxa de infecção, quando, por exemplo, ao final do mês a gente tem um determinado número de pessoas que, por exemplo, desenvolveram sepsis. Se isso aconteceu, a gente vai buscar saber o que está desencadeando para esses pacientes terem esse desenvolvimento. São os profissionais que não realizam a técnica séptica de forma adequada,
Então, se for por acaso são esses profissionais, né, que não souberam fazer isso, vai ser feita essa investigação, vai ser feito esse treinamento para poder diminuir essas taxas. Se por acaso é um instrumental cirúrgico que pode estar apresentando essa infecção, então lá no CME visar quais são os fatores que estão acontecendo isso. Foi, por exemplo, alguma máquina que não realizou o trabalho adequado? Foi o tempo que aquele material ficou? Foi o profissional que está responsável pelo CME não conhecer, não ter um conhecimento adequado naquela área, por acaso culminou para aquilo? Então, nesse fator aqui, essa questão organizacional, né, de gerenciar os números, né, gerenciar essas planilhas de cirurgia, quem entrou, quem saiu, vai permitir entender como é que está a atuação desse centro, né? Se ele está seguindo o que se espera, né? Que é o paciente entrar, passar a cirurgia e realizar a cirurgia e sair de lá tendo uma recuperação, ou se pode estar havendo algum déficit. Então, a gente precisa disso para entender, né? A gente precisa desses dados para ter um retorno quanto à prática dos nossos profissionais. Então, nesses dados aqui, a gente vai entender onde é que está tendo a falha. É no que está sendo solicitado? É no maquinário que não está realizando a esterilização adequada? São os produtos que não são adequados? É os profissionais que não estão realizando esses cuidados adequados ou a paramentação de forma correta? Então, entendendo isso, a gente tem uma visão de como é que está sendo a atuação desse ambiente, desse centro cirúrgico, para esses pacientes, ok, pessoal? Então, é muito importante entender essa visão, né? Para quem vai se formar em enfermagem, para quem tem desejo de se formar na enfermagem, né? Lá no centro cirúrgico a gente tem várias possibilidades de atuação. Então, é muita responsabilidade. Essa pessoa que é coordenador, ela tem muitas ações que estão sobre a sua tutela, que ela precisa gerenciar isso tudo. Então, é um centro a qual a gente não tem uma tranquilidade, digamos assim, necessitamos de total conhecimento dos profissionais atuantes, né? Então, mesmo que essa pessoa não vá ficar diretamente na assistência lá do CME, mas se ela é responsável por gerir lá os produtos, gerenciar tudo que está relacionado lá, ela tem que entender o seu funcionamento. Ela tem que entender o que é uma infecção, o que pode causar, como deve ser feito todo o preparo do instrumental, para que então ele tenha a capacidade de cobrar essas demandas, cobrar esses cuidados e saber aonde estão as falhas, saber onde estão os erros, para poder corrigir e evitar as consequências a partir daí. Então, o enfermeiro tem muita ação aí dentro e o técnico também é outro profissional que está muito atuante, né? Então, só finalizando aqui essa questão do enfermeiro, a gente vai ter como ações, isso aqui voltado ao assistente, ao enfermeiro assistencial, né? Então, o enfermeiro ele vai ter como função checar a programação cirúrgica, né? Como é que está dividida as cirurgias, quais são os que estão programados para aquele dia, conferir a escala de funcionários, então você vai saber quem está escalado para cada uma dessas cirurgias, os técnicos, os instrumentadores, anestesistas, cirurgiões, conferir os materiais implantáveis necessários para a cirurgia, né? Quais são a disponibilidade dele, para caso ele possa ser levado de uma sala para outra, ou colocar aquele procedimento cirúrgico naquela sala, para não precisar movimentação de instrumental, né, de material, de uma sala para outra, e também o seu funcionamento, né? Então, constantemente checar o funcionamento dos focos, da liberação de oxigênio, todos os materiais que compõem, que são necessários para a cirurgia, para saber se nenhum deles possa vir a falhar, né, durante o ato, comprometendo a saúde do nosso paciente. Também realizar a visita pré-operatória, quando a gente vai fazer a avaliação do nosso paciente, checar os sinais vitais, desenvolver o nosso diagnóstico de enfermagem, né, para que então, com base nele, eu possa vir a ter a questão do desenvolvimento da minha assistência, prescrever os meus cuidados e assim permitir com que esse paciente tenha assistência lá na sua saída, quando ele for lá para a sala de recuperação pós-anestésica. Ele vai recepcionar esse paciente nessa visita pré-operatória, além de realizar esses cuidados, vai ter a recepção do paciente no centro cirúrgico e a sua condução para a sala de operações, né? Então, a gente tem essa recepção do nosso paciente para poder realizar a cirurgia. E também o enfermeiro ele pode auxiliar na transferência desse paciente, né, da maca que ele vai ser encaminhado para a sala de cirurgia para a mesa, e da mesa de cirurgia já ao término para a maca, para ele ser levado lá para a sala de recuperação pós-anestésica, no posicionamento dele na mesa, né, então,
Tem cirurgias que não necessariamente o paciente vai ficar lá, vai ficar de decúbito ventral, decúbito dorsal. Então, tem cirurgias a qual ele precisa ser posicionado em posições distintas, né? Porque vão permitir a visibilidade daquele órgão, daquela parte em questão do corpo, e com isso é importante ele dar esse suporte para os profissionais lá que estarão dando assistência à cirurgia para o posicionamento adequado desse paciente. Também auxiliar no curativo da cirurgia, nos drenos que possam vir a ser instalados, em qualquer dispositivo ou ação que vai ser implantada no organismo, né, dessa pessoa depois da cirurgia, né, os curativos para poder permitir a cicatrização, se caso ele possa ter ficado com algum dreno, né, avaliar e ter toda a oclusão desse dreno para que ele não possa vir a ser, ele possa sair do organismo, né, permanecer implantado no corpo. E o encaminhamento desse paciente para a sala de recuperação pós-anestésica, né? Esse RPA é a recuperação pós-anestésica. SRPA, sala de recuperação pós-anestésica. Então, encaminha esse paciente para lá, e aí quem tiver responsável por essa região do centro cirúrgico vai ficar assistindo esse paciente, visando a sua melhora, né? Acompanhando o seu retorno da sua consciência, e caso ele não tenha resposta, caso ele não siga o esperado para o seu retorno, né, continue desacordado, inconsciente, não tenha nenhuma resposta no pós-cirúrgico, ele possa retornar o quanto antes para poder entender e corrigir esse fator, garantindo a melhora dele, o retorno da sua consciência, e assim evitar com que, por exemplo, um excedente de anestésico possa causar danos no seu organismo e no seu desenvolvimento, ok? O técnico de enfermagem, dividir ele, ele tem várias funções, né? Então, dividir ele nesses grupos. Então, a gente tem ele atuando diretamente no centro cirúrgico, né? Podendo ser o profissional dito como circulante, que ele vai atuar no preparo do paciente, né? Para que ele possa ser admitido lá na sala de cirurgia, também dá suporte à equipe cirúrgica, né? Então, a gente tem, por exemplo, os profissionais que vão estar instrumentando, a gente vai ter o profissional que vai fazer toda aquela anotação do ato cirúrgico, né? Quantos materiais foram usados, quantos soros, quantas agulhas, para dar esse retorno lá para o CME. Então, a gente tem aquele que faz todos esses dados de anotação, e o circulante vai dar esse suporte. Por acaso necessitou de mais gases, necessitou de mais instrumentos que, por alguma intercorrência na cirurgia, vieram a acabar mais rapidamente, então ele vai gerenciando, dando suporte com esse material, suprindo as necessidades, controlando o ambiente, né, para que ele possa ser bom para os profissionais que vão ficar lá, né, para que ele não seja exaustivo, não seja muito frio, muito quente, também controlando tudo aquilo que foi utilizado na cirurgia, né? Então, o circulante vai preparar, vai dar suporte, vai dar esse auxílio de acordo com a necessidade. Nesse caso, suprindo as demandas e nos cuidados pós-cirúrgicos, né? Então, o circulante vai estar presente lá na sala de cirurgia. Essa ação, antigamente, ela era uma ação aplicada ao auxiliar de enfermagem, né? Mas a gente já não tem mais a formação dessa parte do profissional, né? Então, a gente tem o técnico o enfermeiro, então a gente não tem mais a formação de auxiliares, então essa atividade do circulante, ela é uma ação também desenvolvida pelo técnico de enfermagem. Também, o técnico pode vir a atuar na sala de recuperação pós-anestésica, né? Fazendo a admissão desse paciente, a execução das prescrições médicas e prescrições de enfermagem, tá? O médico ele vai prescrever toda a questão de fármacos que vão garantir a sua melhora, né? Fármacos essenciais para que ele venha a ter uma boa recuperação. E o enfermeiro ele vai prescrever cuidados. Então, a gente tem essa diferença na prescrição. Ambos os profissionais podem prescrever. A diferença é que o médico ele prescreve a questão de uma solicitação, de uma medicação, a solicitação de um exame, de qualquer outro procedimento, qualquer outra ação que vá gerar um cuidado direto para esse paciente, seja medicação, algum exame, encaminhamentos. Então, ele vai prescrever isso e o enfermeiro vai prescrever cuidados. Cuidados quanto a quê? A avaliação da eliminação da diurese desse paciente, a questão dos cuidados com
com enjoo, dor, que são comuns no pós-cirúrgico, a elevação da cabeceira, né? Então, conforme esse paciente ele vai retornando, né, aos poucos da cirurgia, então ele vai, se por acaso ele vira a ingerir algum líquido, se ele tiver lá o seu leito totalmente rebaixado, ele pode vir a ter o retorno daquele quantitativo de líquido e fazer a broncoaspiração. Então, evitando isso, a elevação da cabeceira pode ser um fator aplicável que o enfermeiro vai determinar, né, vai prescrever, e assim vai realizar as ações para que esse paciente venha a ter a sua melhora, né? Então, quem está lá, né, o técnico que pode ficar exclusivamente na sala de recuperação pós-anestésica, ele vai aplicar e vai executar todas essas ações prescritas pelos esses dois profissionais, médicos e enfermeiros, além de fazer a manutenção do ambiente, né, suprindo as necessidades dos materiais, medicamentosos, tudo que for utilizado nessa sala de recuperação. E aqui a gente entra também na função de vocês, a qual vocês estão se formando, né, que é a instrumentação cirúrgica. A gente já falou na aula passada, não, na primeira aula, a gente falou na primeira aula sobre a ação, né, mas é importante gravar, né, ver novamente para vocês entenderem, caso tenha ficado alguma dúvida. Então, o instrumentador cirúrgico, ele vai atuar no preparo e fornecimento do instrumental e material cirúrgico durante o ato operatório, além de preparar o ambiente, montar e desmontar os equipamentos, né? Então, ele gerencia todos os instrumentos que vão ser usados na cirurgia, preparando eles, montando eles, né, como a gente havia falado, porque alguns instrumentos ele vai dispor na mesa de acordo com a ordem que serão usados na cirurgia, outros ele já precisa já estar pronto. Então, ele vai pegar o porta-agulha, vai colocar agulha, o fio de sutura e já deixar no ponto para que, na hora que chegar o momento de utilizar, ele já entregue preparado para o médico para, então, a realização da sutura daquele paciente, né? Então, ele já deixa pronto esses materiais para que, na solicitação do profissional médico para o instrumentador, ele já entregue esse material para o profissional. E quais são as ações, né, do técnico de enfermagem assistencial e também do técnico de enfermagem instrumentador, né? Então, para quem atua na assistência, nos cuidados, né, seja estando na sala cirúrgica, a gente vai ter a questão de auxiliar no provimento dos materiais, equipamentos e instrumentos da sala operatória e verificar o funcionamento de materiais fixos, né? Então, verificar focos, ar-condicionados, a questão dos instrumentos que vão estar ligados, monitorando o paciente, né? E todos esses materiais que são necessários para acompanhar, visualizar e monitorizar o nosso paciente. Então, já dando aquela avaliada antes, se tem qualquer fator que possa estar alterado, que necessita ser trocado, para que não venha interferir na cirurgia. Auxiliar também na paramentação da equipe, né? A gente viu que lá o profissional da instrumentação, né, o instrumentador cirúrgico, ele é o primeiro a se paramentar. Então, ele se paramentou, foi para lá e já está começando a ter a preparação da mesa. Aí, os demais técnicos que também atuam lá no centro cirúrgico, na sala operatória, vão estar participando da cirurgia, auxiliam já os demais profissionais também a se prepararem, especialmente o cirurgião, o assistente, o anestesista, que vão realizar a degemação, que vão estar diretamente em contato com o paciente, e aí precisam de toda aquela paramentação para evitar qualquer transmissão de micro-organismos da sua roupa, né, daquilo que ele veio, do ambiente de onde ele veio, para a sala cirúrgica, né? Então, lá na paramentação, o técnico também pode auxiliar a equipe nesse preparo para a cirurgia, auxiliar também no posicionamento do paciente, né? Quando ele for para a mesa, tendo cuidado com os drenos, as sondas, né? Ele já vai vir com as sondas para poder ter essa permanência lá da avaliação no período da cirurgia. Também na anestesia, né, avaliando o paciente para que ele possa estar bem posicionado para receber o anestésico. Auxiliar também o instrumentador na disponibilização de materiais, né, então o técnico que está com o circulante pode vir a auxiliar o instrumentador na demanda, na solicitação, caso precise buscar mais algum instrumento emergencial, algum instrumento que por acaso se tornou necessário naquele momento, então ele vai buscar e dar suporte ao instrumentador nesse material. Também
o técnico que vai estar lá no centro cirúrgico vai auxiliar no encaminhamento de peças, exames pedidos durante a cirurgia, ou então desse paciente lá para a sala de recuperação pós-anestésica, né? Então, por exemplo, se ele precisou fazer a retirada de uma amostra de um tecido, foi uma biópsia que foi realizada lá, para encaminhamento daquele material lá para o laboratório, o técnico vai levar aquele material lá para o laboratório junto com a solicitação. Se por acaso ele teve a retirada de cálculos renais, então ele vai retirar aqueles cálculos, encaminhar, fazer o acondicionamento daquele material retirado do paciente, ou então se eventualmente surgiu alguma necessidade, né, de encaminhamento para avaliação, de solicitação, ele suporte todos esses para lugares determinados. Assim também levando o paciente para a sala de recuperação pós-anestésica. Ter cuidado com a questão dos dedos que não está no paciente, do curativo, das sondas, para que elas não venham se soltar, para que elas não venham a ter nenhum problema que possa trazer risco para o nosso paciente que passou pela cirurgia. E também nos cuidados pós-cirúrgicos, a gente vai ter esse auxílio no desmonte da sala operatória, né? Então, terminou a cirurgia, o paciente foi lá para a sala de recuperação pós-anestésica, então vai ser feito todo o cuidado daquela sala, devolvidos os instrumentos que foram trazidos, né, para uma eventual utilização em outra cirurgia que possa vir a ter, vai desmontar toda aquela sala para que, então, seja solicitado a limpeza, né? A limpeza concorrente, que ela é realizada entre uma cirurgia e outra, né? Então, ela faz a asepsia do ambiente cirúrgico para que o próximo paciente que chegar lá, ele tenha um ambiente limpo para poder fazer cirurgia sem riscos de contaminação e também solicitar a questão da limpeza terminal, que é quando se tem uma limpeza mais intensa, devido à questão de ter sido a última cirurgia do dia, que naturalmente é a cirurgia mais contaminada, com maior potencial de risco de contaminação. Então, essa limpeza ela é bem mais longa, ela requer muito mais cuidados para a eliminação desses micro-organismos dessa cirurgia que foi realizada, né? Então, essas solicitações de limpeza também podem ser feitas pelo técnico, tendo esses cuidados de pré, intra e pós-operatório do nosso paciente. Aqui, essa imagem aqui está bem interessantezinha, que eu achei legal ela, que é a questão da instrumentação cirúrgica, a maioria que tem não mostra tanto profissional. Então, aqui a gente tem a nossa mesa com os instrumentos aqui organizados, de acordo com a necessidade. E a gente tem também a função do nosso instrumentador, né, que vai atuar na preparação da sala operatória, né, então ele é um dos primeiros, ou o primeiro profissional que chega lá para realizar o início dos trabalhos na sala operatória. Então, ele vai chegar, vai se paramentar já inicialmente, vai solicitar a questão dos instrumentos de acordo com qual é a cirurgia, o tipo de cirurgia que está determinado lá no horário, na rotina. E ele vai prever solicitações de materiais, como já falei, os equipamentos e instrumentos, e também fazer a preparação da mesa, né? Essa aqui é uma cirurgia até que ela é um pouquinho simples, não tem tantos materiais. Mas tem cirurgias que elas vão precisar de um quantitativo muito além de instrumentos, né? Então, saber quantos, saber quais, associar esses instrumentos com a cirurgia, necessita ter esse conhecimento do profissional para ele fazer isso e não ser pego de surpresa. E não é só o material lá do CME que ele vai pegar, né, os instrumentos cirúrgicos, mas também preparar compressas, preparar gases, preparar seringas, se for necessário, preparar soros, se for preciso, tudo que vai ser utilizado durante a cirurgia. Então, a gente tem como função do nosso profissional, técnico instrumentador, esses cuidados no preparo do ambiente, também, né, conhecer o tempo e o instrumental cirúrgico, né? Então, o mínimo básico inicial para poder atuar de forma dominante, atuar com conhecimento sim, ativo, né? A pessoa saber o que está fazendo naquele ambiente, é conhecer os tempos cirúrgicos, né? Para justamente dispor desses instrumentais de acordo com a ordem da sua utilização e os tipos de cirurgia, né? Conhecer os tipos de cirurgia e assim já gerar uma base para quais instrumentos ele vai precisar. Por exemplo, cirurgias que vão precisar abrir um determinado órgão para ter o manuseio, a retirada, fazer qualquer ação que necessita permitir a abertura daquela estrutura. Então, eu vou precisar do quê? De um afastador. E assim, de acordo com a questão do que é feito durante a cirurgia, esse instrumentador
ele vai solicitar esses materiais. E conhecer os instrumentais, né? Então, não é só saber a sua função, é saber como ele é, quando ele é utilizado. Aqui, por exemplo, vocês podem perceber na imagem que tem várias pinças aqui, pinças, tesouras, que podem até parecer ter mínima sua diferença, mas que a sua utilização muitas vezes é bem distinta. Então, ela ter ranhuras, ela ser lisa, ela ter a ponta curva, ela ter a ponta reta, isso vai fazer a diferença para a necessidade que ela vai ser efetuada na cirurgia, né? Então, algumas vão ser para pinçar, né, para evitar a passagem de sangue, outras vão permitir a questão do corte daquela região, e assim eu saber para que cada uma é utilizada, para que eu saiba acompanhar a cirurgia, né? Então, quando a gente está nessa prática, a gente tem que saber o que está fazendo para não lentificar o ato cirúrgico. Quando, por exemplo, quando eu estava em estágio, eu estava com o professor do lado auxiliando, né? Mas muitas vezes dá um nervoso, porque muitos instrumentos, então, se eu não sei exatamente para que cada um serve, aquilo vai fazer com que o médico solicite, chame, às vezes precise parar um pouquinho a sua atenção que está lá para dizer qual é esse instrumento. Então, o instrumentador, tendo domínio da ação de cada um desses instrumentos, ele vai conseguir ter uma agilidade muito grande. Eles vão andar todos em conjunto, né? De forma que um não precise pedir para o outro, cada um já entenda, né? E todos disponham desses recursos de acordo com a necessidade. Também, o instrumentador vai atuar nos cuidados com o material, né? Por meio da disposição desses materiais, que eles vão ficar na mesa cirúrgica, né? A questão na mesa que eles vão estar todos dispostos, a solicitação dos mesmos, né? E a contagem ao término da cirurgia, né? Então, você solicitou todo 30 instrumentos cirúrgicos lá do CME. Então, ao final da cirurgia, você tem que voltar com esses 30 instrumentos cirúrgicos. Caso contrário, tenha algum que esteja faltando, né? Isso já requer qualquer atenção para poder buscar onde ele se encontra. Seja perdido entre os mesmos, seja no paciente. Então, saber onde ele se encontra e voltar com o quantitativo que foi solicitado é muito importante, né? Para que qualquer eventual emergência ou intercorrência ela seja rapidamente corrigida. E também fazer o encaminhamento desses materiais, né? Então, tem muitas coisas que necessitam o instrumentador conhecer, mas a base de tudo é, primeiramente, você conhecer os instrumentos, né? Entender a diferença de cada um e também se aprofundar nesse conhecimento acerca das cirurgias, acerca dos tempos, né? Então, você buscando conhecer instrumentos, tempos e tipos de cirurgia, isso te dá muita liberdade. Isso eu posso dizer para vocês, né, já se preparando, buscando, quando vocês já forem para campo, quando vocês já forem para estágio, ir além daquilo que for disponibilizado, né? Então, procurar por livros, né? Até fiquei de passar para vocês o manual qual eu tinha, mas ele não foi possível de ser enviado, porque ele é muito pesado, né? Mas eu vou colocar o nome dele para que vocês possam conseguir fazer o download, se conseguirem, né? Para já agregar esse conhecimento, já buscar esse conteúdo para vocês, ok? E quanto à questão, já falando acerca do instrumentador cirúrgico, né? É muito importante já, para finalizar o nosso conteúdo. Nossa aula hoje ela não é uma aula muito longa, a gente teve mais conteúdos que foram falados, né? Especialmente no domingo e no sábado, mas a aula de hoje é só mesmo finalizando acerca dessa temática, conhecendo quem compõe a equipe, conhecendo especialmente o perfil do instrumentador cirúrgico, né, para vocês já terem uma noção para os próximos módulos, né. Não sei se todos já receberam a questão dos módulos a quais vão estar em sequência, né, mas a gente tem aqui o primeiro, que é o de ética, que foi já disponibilizado. No módulo seguinte, vocês estarão falando acerca da asepsia hospitalar, né? Depois, esterilização, fatores de riscos e biossegurança, e seguindo já para a metodologia de trabalho científico e hospital e bloco operatório, finalizando esse primeiro momento da especialização, né? Então, a gente tem um módulo que ele é relativamente rápido no seu quantitativo. Então, para a gente finalizar aqui o nosso conteúdo e finalizar nossa aula para explicar a avaliação de vocês, que vai ter uma segunda avaliação, a gente vai ver acerca do perfil do instrumentador cirúrgico. Quem é esse profissional? O que esse profissional precisa ter para que ele possa atuar de forma
adequada, possa atuar de forma independente, de forma ativa lá na sua ação a qual lhe compete, né? Então, o profissional que atua nessa função deve conhecer, inicialmente, normas e procedimentos de biossegurança. Então, entender, né, todos os cuidados que são relativos ao seu preparo, né, ao seu cuidado de higiene, de asepsia e paramentação, né, para quando ele for para o ambiente cirúrgico, conhecer as normas do ambiente, conhecer os cuidados quanto ao instrumental cirúrgico lá no CME, né, então entender como é preparado, como é feita a desinfecção, feito todos os cuidados com esse instrumental. Também é muito importante ele conhecer o preparo e desinfecção do instrumental cirúrgico, né, que é o seu instrumento de trabalho, né, entender tudo isso que é realizado, apesar de não ser a sua função direta, mas é importante a gente entender o que vai passar, quais são os procedimentos que passam para poder permitir que seja disponibilizado aquele instrumental para você quando você for levar para a cirurgia. Os tipos de cirurgia também, né? É importante saber quais são para poder organizar, ter esse suporte no cronograma do dia. Os tempos cirúrgicos e os instrumentos cirúrgicos pelos seus nomes, apelidos e gestos, né? Então, nesse último aqui é interessante enfatizar, porque, de acordo com o estilo do cirurgião, né, médico cirurgião, a solicitação dele pode ser em formato diferente. Ele pode lhe pedir o afastador, já chama pelo nome do instrumento, ele pode chamar pelo apelido do instrumental cirúrgico, né, que é quando ele for solicitar, ou por gestos, né, então ele pode até não se comunicar, mas fazer uma gesticulação que faça menção ao instrumental cirúrgico, e aí cabe ao instrumentador conhecer, né, a que se refere esse gesto, para já ser ágil na pega desse material, na entrega dele de forma adequada, para seguir o fluxo adequado da cirurgia, de forma que não tenha lentificações, que isso não interfira no trabalho do cirurgião e que o instrumentador possa fazer uma efetivação, uma participação ativa, né? De forma que ele vá dar essa velocidade adequada, dar esse ritmo adequado de todos os profissionais lá, da sua relação direta com o cirurgião e o instrumentador cirúrgico. Então, ele ter essa agilidade para permitir que a cirurgia siga esse fluxo, siga esse período, de forma que não venha lentificar, que não venha atrapalhar, que não venha ter nenhuma intercorrência durante esse ato cirúrgico. Ok, pessoal? Então, aqui a gente finaliza a parte do nosso conteúdo em relação ao assunto, né? Então, a gente não tem tanto conteúdo assim para a aula de hoje, né? Todo o nosso conteúdo já foi ministrado. E eu tenho a nossa atividade. Já falei acerca da atividade que foi ministrada foi apresentada para vocês na nossa primeira aula, do resumo. E aqui eu tenho uma segunda atividade que ela é mais simplesinha, tá? Então, essa atividade, ela tem que ser feita digitada. Aqui no final do slide que eu vou enviar para vocês lá no grupo, tem as questões. Então, são 5 questões discursivas, né, para que vocês possam responder, para que vocês me entreguem até domingo, ao máximo à noite, né, até as 23 horas e 59 minutos. Então, a gente tem essa atividade aqui digitada, tá? Então, não tem a possibilidade de ser feita manuscrita, então todos têm que digitar e enviar para mim até essa data, com apenas 5 questões relativas a tudo que foi falado no nosso conteúdo, né? Nem entra o conteúdo de hoje, entra mais os conteúdos anteriores. Então, 5 questões simples. A primeira, qual foi a contribuição de William Thomas Green Morton ao desenvolvimento da cirurgia e de que forma isso influenciou na diminuição das taxas de morbimortalidade no ato operatório, né? Isso foi falado lá na nossa primeira aula. Qual a importância do desenvolvimento da microbiologia para o processo cirúrgico, né? A gente comentou esses 2 pontos aqui no início da aula. Diferenciar antisepsia de asepsia, né? Quinta pergunta. Quarta, quer dizer, terceira. A quarta, como surgiu a profissão de instrumentação cirúrgica? E a quinta, a diferenciação de negligência, imprudência e imperícia, ok? Todo mundo compreendeu acerca dessa parte da atividade? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu a atividade?
Então, só mesmo para enfatizar. Tudo Sim? certo. Entendi. 5 questões. Professora, essa atividade não pode ser copiada, não, né? Só digitar, né? Digitada, eu peço que digitem, tá, pessoal? Não se quem tiver, às vezes, na ausência de computador, pode digitar pelo aplicativo no celular, tá? Não precisa seguir as formatações por enquanto, né? Isso vai ser cobrado mais à frente, né? É importante que vocês, desde já, tenham ciência das normas da BNT, fonte e tal, mas, por enquanto, ainda não estarei cobrando, tá bom? Mas digitado, eu peço que todos vocês possam me enviar lá pelo meu e-mail, tá? Qualquer situação, eu estarei pelo celular para poder tentar resolver e dar o suporte a todos vocês. Então, 5 questões, todas foram... Professora, a gente pode enviar, digitar somente as respostas? Coloca o número da questão e a resposta. Aí eu consigo identificar, tá bom? Tá Segue certo. a sequência das perguntas. Se não quiser as perguntas, né, coloca só as respostas, mas seguindo a sequência delas lá no comando, tá bom? Então, eu gostaria de saber a atividade anterior, a primeira aula, que eu não estava. Então, como eu faço para ter acesso? A primeira aula, como eu havia falado, eu falei acerca da história da cirurgia. História da cirurgia, né, como é que foi todo esse desenvolvimento da cirurgia. E também falei o que a gente acabou de falar há pouco, que foi a função do instrumentador cirúrgico lá no centro cirúrgico. Então, a gente falou sobre esses 2 pontos, e eu solicitei que todos realizassem um resumo de acordo com a compreensão dessas 2 temáticas, tá? Então, se você ainda não enviou, procure fazer esse resumo, né, dessa aula. Tá gravada lá no grupo, lá enviei. Não sei se você entrou depois de eu ter enviado, mas se por acaso entrou, pode me procurar pelo PV, que aí eu posso estar enviando o link para você. E aí você faz esse resumo da primeira aula e a nossa segunda avaliação, essa atividade de hoje, das 5 questões, tá ok? Professora, e esse material aí a senhora vai estar enviando agora no grupo ou não? Vou, agora mesmo. Vou só transformar ele em PDF e aí eu vou enviar para vocês, tá bom? Tá ok, obrigada. Alguma outra dúvida? Como é que vai ficar nossas notas? Então, em relação à nota, por isso que eu preciso que vocês tentem cumprir a data, né, de entrega da atividade até domingo à noite, né? Então, não tem tempo de fazer hoje, tem amanhã o dia inteiro, para que seja o quanto antes disponibilizada a nota. Eu só não vou dizer uma data ainda, porque eu ainda estou recebendo a questão da organização lá do Proesc para poder eu colocar as notas das disciplinas, tá? Mas ainda essa próxima semana, acho que no máximo, do máximo até quarta-feira, já pode estar as notas lá para vocês no sistema, tá bom? Professora, mas amanhã vai ter aula normal com já outra disciplina, não vai ter com a senhora mais? Deixa eu ver aqui. Olha, eu creio que amanhã vocês já começam outra, porque pelo calendário aqui, a aula da nossa disciplina de ética profissional do instrumento do cirúrgico foi no dia 7 e 8 e dia 14, né, hoje. Aí vocês têm a disciplina de asepsia hospitalar começando no dia 15, né, que é amanhã. Mas eu creio que o coordenador, eu vou conversar com ele, se caso já for iniciar amanhã, ele já deve com certeza criar um grupo, ou então adicionar professor e passar as informações, tá bom? Tá ok. Mais alguma dúvida? Pode falar, Jéssica. É sobre o grupo lá do WhatsApp, né? É fechado. Então, eu acho que, não sei, é a minha opinião, né? Poderia ser um grupo aberto para a gente poder dialogar, tirar nossas dúvidas. Para mim seria uma coisa mais fácil, uma dinâmica melhor, porque fica uma coisa assim, tipo, vaga. E eu comecei hoje, por exemplo, a primeira aula, então eu tô, tipo, não tô muito ainda familiarizada, né, no assunto, mas a partir de hoje vou começar. Mas eu acho assim que fica uma coisa muito vaga, falta de informação, a gente não consegue se comunicar um com o outro, conversar com os colegas, tirar dúvida em relação ao assunto. Jéssica, tem 2 grupos. Tem 2 grupos, Jéssica. Já foi criado, eu acho, o outro, então, né, Gleice, da disciplina da professora? São 2 grupos, um só para alunos e um só da faculdade. Só que tem que inserir ela.
Pois Essa é, questão que eu não tô dentro, assim, se eu não me engano, acho que eu não informação tô que lá. tem me dificultado um pouco, porque são coisas que fica Tá. complicado. De informação e de Quais são comunicação. as dúvidas que você tem? Só mesmo para já te aproveitar esse momento, né, para poder tirar as suas dúvidas. Eu perguntei lá qual seria a diferença entre o enfermeiro assistencial, o coordenador e o trainee. O trainee, ele só, porque ele é recém-formado, ele não faz muita coisa, só que no hospital que eu trabalho, cada um tem um salário, sem ter diferença de salário. O que seria um enfermeiro trainee? Não entendi. Como é que... Pode repetir? A diferença do... De um enfermeiro trainee, né, que é o trainee, e o assistencial e o coordenador, uma simplificação dos três, no caso, bem simples. O que seria o trabalho de cada um? Seja ele. A primeira trainer que você falou? Bom, olha, essa informação eu não tenho agora para te informar, mas eu vou procurar e aí eu vou trazer de uma forma mais didática, né? Isso a gente vai ter outro módulo, né? Então, a gente pode ter essa outra oportunidade para tirar essa dúvida. De momento, agora não tenho como trazer uma resposta certeira para você, tá ok? Eu vou ficar te devendo essa, tá bom, Cleice? Mas assim que a gente já voltar, já prepara que eu vou trazer logo de início essa resposta para vocês, tá bom? Tá bom, é porque eu pensei que só seria essas 3 aulas, já vem outro professor, aí por isso que eu tirei essa. Aí a questão da especialização de vocês, não sei se vocês receberam aqui o cronograma, eu vou até só finalizar aqui a gravação, para poder eu já tirar essas dúvidas, tá bom?